meus amigos, vamos então dar início ao nosso evangelho de hoje, do União Espírita Luz Divina, hoje, sexta-feira, com a equipe de trabalhadores da casa, e também abrindo a convidados e solicitando depois que todos, quando a gente conseguir encaminhar a gravação, que a gente possa compartilhar esses ensinamentos com outras pessoas que nem sempre têm essa oportunidade. Então, com muito carinho, com muita alegria por estarmos juntos, nós vamos acompanhar a prece que a Sônia vai fazer por nós. Está me ouvindo, Luz? Sim. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nos envolvendo com a equipe carinhosa do Dr. Anselmo, nossos anjos guardiões, nos colocando com o nosso coração tranquilo neste Evangelho da noite, nessa instrução, nessa reflexão que unidos vamos receber, para que possamos, na nossa caminhada, com mais uma ferramenta, colher e fazer o nosso bem e o bem a todos que estão ao nosso redor. E vamos iniciar com a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, amiga. A gente recebeu a informação que agora pode ser que a gente tenha apenas 1 hora de autorização de imagem pelo procedimento gratuito. A gente não sabe se isso vai ser concretizado ou não. Então, caso caia o serviço, é porque isso se concretizou. Vamos torcer que não. Bom, como vocês viram, o tema de hoje é bastante interessante. A Beth vai conversar com a gente e com o enfoque da psicologia e da doutrina espírita, para que a gente fique mais desperto com a situação, né? Tá bom? Então, com vocês, a Beth, que vocês já conhecem. Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Luz, Carlos. Então, a nossa conversa de hoje é sobre destino e escolha. Eu gostaria de primeiro contar uma parábola que não é de Jesus. Não foi só Jesus que contou parábola. Essa é de Emmanuel. Parábola é uma narrativa alegórica. A narrativa é assim, quando a gente conta fatos que se tornam histórias. Alegórica, porque a gente fala uma coisa querendo mostrar outra. Ou seja, transmite-se uma mensagem por meio de uma comparação, uma analogia. Que nem Jesus falou assim, o reino de Deus é semelhante a um pai de família. Então, é uma analogia. Então, essa é uma parábola que Emmanuel contou, a lição da aranha, psicografia do Chico Xavier, está lá no livro Agora é o Tempo, no capítulo 25. Então, diz Emmanuel que havia um orientador e o seu discípulo, seu aprendiz. Então, o aprendiz pergunta para o mestre, por que existem tantos obstáculos no nosso caminho evolutivo? Então, o aprendiz o convidou para que viessem aqui no plano terreno, a um casarão semi-abandonado, e lá chegando havia uma sala muito espaçosa e uma grande aranha tinha feito uma teia também muito grande no teto.
e logo em seguida entrou uma moça com espanador na mão, tirando o pó de todos os móveis e desfez a teia. E a aranha rapidamente se escondeu debaixo de um móvel pesado. Então o instrutor diz para o aprendiz: Voltaremos amanhã. No dia seguinte, eles voltaram para esse mesmo casarão, num outro cômodo, e lá estava a mesma aranha, e ela tinha feito uma nova teia, também grande, e novamente a moça entra nesse cômodo com o espadador na mão, desfaz a teia e a aranha foge. E no dia seguinte aconteceu a mesma coisa. A a aranha continua fugindo. Então, Emmanuel nos explica que o homem é semelhante à aranha, ou seja, nós nos enredamos nas teias das nossas ilusões, das nossas paixões. O espanador é o sofrimento, mas, diz Emmanuel, nós nos escondemos nos velhos hábitos, que para fugir desse espanador, para jogar a culpa no outro, se sentindo vítima, não assumindo a responsabilidade das suas escolhas. E aí Emmanuel explica que, por conta do livre-arbítrio, os homens continuam construindo teias de vícios, de paixões, e novos espanadores chegam, novos sofrimentos. Em resumo, o homem, nós, usamos mal o nosso livre-arbítrio, nós não sabemos escolher. Então, o que é o livre-arbítrio? Na filosofia, a definição é possibilidade de decidir segundo a própria vontade. Os animais, eles não têm ainda um livre-arbítrio total, ainda é muito rudimentar. No caso dos animais superiores, cães, gatos, cavalos, eles já têm até um livre-arbítrio bastante precário. Mas o que os animais ainda possuem é o instinto. O instinto é um impulso que vem do inconsciente, é um impulso interior que garante a sobrevivência, tanto do indivíduo quanto da espécie. Então, por exemplo, os animais, eles não têm esse livre-arbítrio como nós temos, eles não raciocinam assim, na lei de causa e efeito. Se um cachorro hoje está com dor de barriga, ele não consegue entender, nossa, ontem eu revirei a lata de lixo, comi uma carne estragada, hoje eu fiquei com dor de barriga. Eles ainda não conseguem concatenar causa e efeito, passado, presente, futuro, como nós. Mas mesmo nós, o nosso livre-arbítrio ainda é proporcional ao desenvolvimento da nossa consciência. Lá no Evangelho, Jesus disse: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Ou seja, à medida em que vamos adquirindo conhecimento, mais cresce a nossa responsabilidade. Quanto mais se amplia a nossa consciência, mais se amplia o nosso livre-arbítrio e também a nossa responsabilidade. Tem um grande pesquisador francês, já morreu, Gustave Gelei. Ele foi psiquiatra, viveu no final do século XIX e começo do século XX. Ele ficou muito famoso estudando materializações, ectoplasma. Ele escreveu vários livros. Um deles é O Ser Subconsciente. E ele escreve: conhecer as leis naturais e seus modos de ação é ser capaz de melhor utilizá-los. Olha aí a importância do conhecimento. Então, conhecer as leis naturais e seus modos de ação é ser capaz de melhor utilizá-los para o progresso geral e a felicidade. Quanto mais se estende o conhecimento, mais ampla a liberdade. Então, Gelei explica que consciência e liberdade andam juntos, estão sempre inseparáveis uma da outra. Aí Gelei fala que no início da nossa evolução, a nossa liberdade era nula.
a nossa consciência era nula, por isso a nossa liberdade era nula. Depois fomos evoluindo ao longo da espécie, né, da escala evolutiva, minerais, plantas, animais, hominais, e a consciência se amplia, o livre-arbítrio também se amplia. Allan Kardec no livro A Gênese, André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, Emmanuel no livro A Caminho da Luz, também nos explicam que a vida surgiu com o protoplasma, depois transitou por toda a cadeia evolutiva até chegar no homem, e no homem é que se conquista o senso moral, a razão, o pensamento contínuo, o livre-arbítrio. Os animais ainda não têm pensamento contínuo, só pensamentos fragmentários. Então, tudo isso mostra o que é a nossa evolução relacionada à ampliação da nossa consciência, da nossa liberdade de escolha, da nossa responsabilidade. Carl Gustav Jung foi um discípulo de Freud, e depois ele foi um dissidente, fundou a psicologia analítica. A Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo, cita muitas vezes o Jung na sua série psicológica. E o Jung dizia, olha que frase mais genial, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Porque essa é a nossa caminhada evolutiva. Transformar o inconsciente no consciente, trazer à tona as nossas virtudes que ainda estão em estado latente, trazer à tona a sombra para que possamos trabalhá-las e transformá-las em virtudes. Então, a evolução é isso. Evolução significa tornar-se consciente, é o despertar da consciência. Tanto que, quando a gente toma consciência de algo que vem lá do inconsciente, é que a gente consegue dar o primeiro passo para a nossa mudança interior. Vamos imaginar assim uma montanha. Essa é a montanha da nossa evolução. Então, a gente está no topo da montanha, nós ainda somos inconscientes, a gente age assim, no piloto automático. Não importa a situação que aconteça, as respostas são sempre iguais. Tipo xerox, cópias iguais. A gente está condicionado, não tem criatividade. Aí a gente vai subindo a montanha, vai se tornando cada vez mais consciente. Essa é a montanha do conhecimento, do autoconhecimento, da evolução. No topo da montanha, nós teremos adquirido uma consciência plena. Nós saberemos quem somos, o que queremos para nós, qual o nosso propósito na vida. É a individuação. É o momento em que nos tornaremos autênticos. O Francisco falou isso na sexta-feira passada, né? Falou de individuação. Então, Gelei também fala que o homem tem essa liberdade relativa, proporcional ao estágio de desenvolvimento da sua consciência. Então, por exemplo, o homem é livre, mas é como o Gelei faz uma comparação. Ele é livre igual a um pássaro numa gaiola. Se essa gaiola é maior ou menor, lhe dá uma liberdade maior ou menor de movimentação, vai depender justamente desse grau de consciência. Então, o grau, diz ele, o grau de sujeição, do quanto ainda não somos sujeitos ao determinismo, o nosso grau de sujeição depende do grau de ignorância. Olha que interessante. E aí o Gelei fala, só Deus, que é onisciente, é que tem liberdade absoluta. E ele explica, as nossas primeiras encarnações foram inconscientes, foram forçadas. Aí nas encarnações, nas fases superiores, as encarnações e as desencarnações também já aconteceram de forma consciente, livre, escolhida. Várias obras da literatura espírita
nos explicam isso, que a reencarnação não obedece uma regra geral. Cada caso é um caso. Tudo depende das necessidades evolutivas do espírito. Então, se o espírito não tem ainda condição de escolher a próxima etapa da sua existência, não tem ainda condição de planejamento, a sua reencarnação vai ser compulsória. Agora, os espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos, eles planejam até detalhes do corpo físico. Eles planejam as provas pelas quais eles passarão sob orientação dos mentores espirituais, lógico. Mas no caso dos espíritos que ainda não têm condição de escolher tudo isso, por exemplo, espíritos que usaram mal a sua inteligência, eles poderão vir, não são todos os casos, mas poderão vir com retardos mentais para que haja uma suspensão temporária do livre-arbítrio, mas isso não é castigo de Deus, é para que esses espíritos não adquiram maiores dívidas ainda na sua trajetória evolutiva. As pessoas que se suicidam de maneira direta ou indireta, através de vícios, desleixo com o seu corpo físico, de toda essa forma de abuso, eles podem, cada caso é um caso, retornar e viver poucos anos na próxima encarnação, somente para completar aquele período de vida que ficou faltando na encarnação anterior. Então, tudo isso é explicado pelos instrutores da espiritualidade. No livro Missionários da Luz, do André Luiz, Espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier, fala da reencarnação de Segismundo. A gente percebe lá que tudo é planejado pelo plano espiritual. Eles falam em gráfico do organismo físico, do Sigismundo na próxima encarnação. Eles falam em mapas cromossômicos. Até o André Luiz entendeu esses mapas cromossômicos e o instrutor fala assim, não, isso você não vai entender ainda. Era um monte de desenhinhos assim. E aí eles até planejaram uma moléstia cardíaca para o Sigismundo numa idade madura por conta de faltas em vidas passadas. Tudo absolutamente planejado. Então aí está um grande alerta que a espiritualidade nos faz, né? As provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis. Quem fala é Gelei. Então, nós passamos por situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, essas situações difíceis não obrigam a novas quedas espirituais. Quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação, quando realizamos a nossa reforma íntima. Porque se nos momentos difíceis, nesses momentos periclitantes, nós caímos na revolta, no desânimo, e aí nós vamos nos enredar ainda mais junto à justiça divina. Outro dia eu estava num certo local e tinha uma mulher bastante doente e ela dizia que era tudo culpa de Deus. Toda aquela doença física dela era tudo, sabe? Ela foi mal planejada a vida dela, Deus planejou errado a vida dela. Aí a gente fica pensando, como deve ser difícil, sofrido para essas pessoas que não têm o conhecimento das reencarnações, que não têm o conhecimento da lei de causa e efeito. Nós talvez estivéssemos nas mesma situação dela, se nós não conhecêssemos tudo o que essa doutrina consoladora nos esclarece. Então, a gente percebe que existe justiça, a justiça nas reencarnações. E as reencarnações são justas, existe uma justiça das reencarnações e nas reencarnações. E a gente vê que há uma concordância
entre as leis de Deus e também a hereditariedade. Bom, ainda falando em destino, Augusto Cury é um psiquiatra. Ele escreveu muitos livros que são best-sellers. Tem um livro fantástico chamado O Vendedor de Sonhos, que se transformou num filme, que está na Netflix. Gente, vale a pena. É assim, a gente precisa assistir no mínimo umas 10 vezes, tão bom que é. O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury. E é dele essa frase: o destino é uma questão de escolha. A grande poetisa Cecília Meirelles, ela escreveu também um poema, Ou Isto ou Aquilo. Diz ela, nós vivemos escolhendo o dia inteiro, até não escolher já é uma escolha. A não escolha é uma opção. E uma opção descarta todas as demais. Como a Cecília fala, ou isto ou aquilo. Se chove, não faz sol. Se guardo dinheiro, não compro doce. Se compro doce, eu não guardo dinheiro. É ou isto ou aquilo. Não tem como querer abraçar o mundo. Então, imagina, nossas decisões trazem a cada decisão, ou isto ou aquilo, acarretam consequências. Cada decisão acarreta uma consequência na nossa vida, na vida das outras pessoas, tudo, lógico, tudo dentro da justiça divina. E acarreta essas consequências surgem no curto, no médio, no longo prazo, nesta vida, nas próximas vidas. A gente viu o caso do Sigismundo. Nessa vida ele teria um problema de coração, numa idade mais madura, por conta de falhas em vidas passadas. Então, de escolha em escolha, nós construímos os nossos relacionamentos, a nossa carreira profissional, a nossa saúde ou a nossa doença. Quer dizer, construímos a nossa vida desta encarnação e das próximas encarnações. Novas escolhas vão delineando novas direções. Eu escolhi uma coisa aqui, vou para lá. Agora eu escolhi ali, vou para lá. Cada escolha traz uma direção diferente. E cada direção traz uma consequência diferente. E a cada opção nós nos tornamos pessoas diferentes, porque estamos sempre aprendendo, estamos sempre acumulando bagagem. E a felicidade é consequência de fazermos escolhas bem feitas. Emmanuel, pelo Chico Xavier, no livro Encontro Marcado, fala: escolha de hoje, no livre-arbítrio, será consequência amanhã. Causa de agora será resultado depois. É como Jesus nos ensinou, a cada um segundo as suas obras. É a lei de causa e efeito. A justiça divina é perfeita. Porque se não fosse dessa forma, como é que a gente ia aprender com os nossos erros? Como é que a gente ia fazer a nossa reforma íntima? Como é que a gente ia ampliar a nossa consequência? Como é que a gente ia evoluir? Seria um caos total se não houvesse a lei de causa e efeito. Aí a gente fala, nossa, muita gente fala, mas esse mundo está perdido, né? Tem tanta injustiça, a luz divina diz que não. Tem tanta injustiça, tanta impunidade, né? Mas é que cada um só colhe o que plantou. As relações podem ser injustas, por exemplo, há explorações, há opressões, há crueldade dos mais fortes para os mais fracos, mas, no geral, a sociedade atende o que cada um merece e precisa. Jesus falou, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que realiza o escândalo. Então, é necessário que venha o escândalo, porque aquele que passa por uma situação dolorosa, ele está resgatando aquilo que ele plantou de errado em outras vidas. Ele está quitando. Agora, aquele que está fazendo o escândalo, ele está plantando o mal para colher em vidas passadas. Então, tudo está perfeito dentro da justiça divina no universo todo. E às vezes
Às vezes a gente se sente revoltado, indignado, né? Tem gente que fala, nossa, mas quanta injustiça nesse planeta. É que a nossa visão é muito estreita. A gente sabe dessa encarnação e olhe lá, né? Tem coisa que a gente fez no passado e não lembra mais. Às vezes há poucos anos atrás. Imagina, então e as vidas passadas? A gente não lembra, graças a Deus, né? Graças a Deus, ainda bem que a gente não lembra. Mas a responsabilidade pelo que fizemos em vidas passadas permanece. Senão, como é que a gente se modificaria? Então, Deus é um Pai de infinita bondade. Ele não castiga. Tudo que nos ocorre é como oportunidade de aprendizado, oportunidade de reparação, oportunidade de resgate, de reconciliação, de perdão. Essa palavra, castigo, é uma nomenclatura medieval, não é verdade? Sabe, naquele tempo a fé era imposta pelo medo, né? Era céu ou inferno, então Deus castiga, vai para o inferno. Então era aquele terror implantado para que as pessoas fossem dominadas. Mas aí no século XIX surge o Espiritismo e nos ensina que não precisamos ter medo de Deus. A nossa fé deve se desenvolver pela razão, a nossa fé deve ser iluminada pelo nosso raciocínio. Podemos questionar, sim, tudo aquilo que não entendemos, afinal, temos a inteligência para isso. Então, o convite que a gente vê nos livros de autoajuda, na psicologia, na doutrina espírita, é que a gente saia dessa condição de vitimismo, sabe? Aquela coisa assim, ficar chamando de, tudo que me aconteceu foi obra do destino, foi uma fatalidade, foi Deus que quis, como aquela mulher, né, que eu vi essa semana, ela estava revoltada com a fragilidade física dela, foi Deus que quis que eu adoecesse. Ou então, sabe essa história de, eu tenho sorte na vida, eu tenho azar na vida, a sorte é a gente que faz. A gente se esforçou, merece. Então, em vez de ficar chamando tudo que nos acontece, é obra do destino, não, foram consequências das nossas escolhas. A gente pode não lembrar, pode ser escolha lá de vidas passadas, mas é plantando e colhendo para evoluir. Então, porque assim, se a gente assume que tudo é justo no universo e que estamos aqui para aprender, para evoluir, que a nossa destinação é a felicidade, aí a gente toma as rédeas da nossa vida. A gente adquire coragem, confiança, fé, esperança, e a gente se responsabiliza. Quando a gente culpa o outro, a gente está perdendo o poder de transformação interior. Desculpa, né? Desculpa. Desculpa é assim, é desfazer a culpa. Então a culpa não é minha, sabe? Eu vou me desculpar porque foi o tempo, foi o meu marido, foi a minha esposa. E a gente então delega aquele poder que nós temos, aquele poder interior de autopercepção, de autoanálise, de transformação, para colocando a culpa no outro e perde essa oportunidade de aprendizado e de mudança. Tem finalizando antes que dê uma hora, tem o Arthur Ashe. O Arthur Ashe, ele já faleceu, ele fez 2 cirurgias cardíacas, teve que tomar transfusão de sangue e contraiu AIDS. Mas antes disso, ele escreveu muitos livros. O Arthur Ashe viveu nos Estados Unidos e ele era uma criança frágil, não tinha coordenação motora, ele era afrodescendente, havia muito preconceito nos Estados Unidos na época em que ele era criança. E ele se tornou
um dos maiores, se não o maior tenista americano, aclamado pelo mundo inteiro. Escreveu depois quando ele deixou de jogar tênis, ele se apresentou muito nas televisões, escreveu livros. E aí eu trouxe uma frase dele num dos seus livros. Comece onde você está. Use o que você tem. Faça o que você pode. Esse é o nosso start, o nosso pontapé para seguirmos sempre adiante. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Teria assunto para muita conversa, né, Beth? Mas é um assunto assim de muita interiorização, porque quando se fala em destino, é necessário entender melhor isso. Quem gostaria de acrescentar alguma coisa? Lembrando a todos que a gente não sabe se quando completar 1 hora a gente continua falando, mas vamos confiar que vamos. Viu, Luz? Silvio, vamos lá. Não, é só... o Google disse que vai deixar por 24 horas as reuniões até 31 de março do ano que vem. Ah, que bom, já mudou o prazo, muito bom. Boa notícia. Então, o destino está colaborando. Quem quer acrescentar alguma coisa, compartilhar, questionar? Vamos lá. Esse assunto tem muito papo aí para a gente. A questão de... Oi, Denise, vamos lá. Então, sobre esse assunto, né? Essa coisa das pessoas não entenderem o porquê que acontece algumas coisas com as pessoas nessa vida e que não tem muita explicação, né? Uma amiga da minha irmã que ganhou nenê tem 20 dias, ontem ela faleceu. Ela teve um problema na hora do parto, perfuraram o intestino dela. Foi um erro médico, vamos pôr assim. E aí eu fiquei conversando com a minha irmã muito de madrugada, porque ela estava muito revoltada. Ela, como que pode? Ela acabou de ganhar nenê, era o sonho da vida dela, e agora essa criança vai ficar sem mãe. E por que que isso acontece? Sabe, eu acho que a gente, né, que é espírita, a gente vê de uma maneira diferente, e às vezes a gente fala, até as pessoas acham que a gente não tem muito sentimento. Mas eu tentei explicar para ela, foi assim, às vezes a evolução dela chegou até aqui. E o que aconteceu com ela agora é para a evolução desses que ficaram. Essa criança que vai conhecer sem a mãe, esses pais que perderam a filha única de uma maneira tão trágica. Então, assim, tudo tem uma explicação. Deus não... Nada acontece se não tiver a ordem dele. E é tudo, eu falei para ela, eu falei assim, ela já veio para cá sabendo que isso ia acontecer. Essa era a missão dela, colocar essa criança no mundo, e talvez não era a missão dela criar esse filho, né? Mas como explicar isso para as pessoas? Como fazer com que elas entendam que isso não é uma coisa ruim, é a evolução que desse espírito nesse momento já chegou ao fim, né? Mas é complicado, é muito difícil. A gente tem que entender, tem que tentar passar isso de uma maneira que não seja fria, né? Que a gente mostre que a gente também está sentindo, mas que a gente entende de uma maneira diferente. Que não é o destino dela, que ela já tinha traçado quando ela chegou aqui, né? Mas era só isso. É realmente uma lição bastante difícil, mesmo tendo o conhecimento, é uma lição difícil. Arlete quer falar. Boa noite, amigos. Sobre esse negócio de como explicar o porquê das coisas, o que acontece. Eu acredito piamente que a gente tem que passar essa mensagem antes dos acontecimentos, antes das tragédias, antes de coisas assim.
Então, sempre que a gente tiver a oportunidade de falar sobre a lei de causa e efeito, falar sobre sermos responsáveis por tudo que nos acontece, plantamos e colhemos sim, hoje colhemos o que plantamos ontem, mas temos que lembrar que hoje estamos plantando para colher amanhã, porque na hora que acontece, aí a coisa fica muito difícil de se consolar, e aí tem que esperar passar a crise para tentar mostrar para as pessoas que, como a Beth disse, somos responsáveis pelo nosso destino. Como a Beth tão bem trouxe para a gente, que tudo aquilo que nos acontece é consequência das nossas escolhas. Mas é uma lição que tem que ser aprendida nos momentos de tranquilidade, de calmaria, no momento em que a vida está levando ali na boa, né? Porque na hora que a coisa fica feia, na hora que vem as crises, é mais difícil. Então, que cada um de nós tenha essa consciência, sim, de passar essa mensagem àqueles que estão à nossa volta, de que as coisas boas e as coisas ruins passam e elas acontecem porque por algum motivo, por alguma coisa que nós fizemos nessa ou em outra encarnação. É a colheita da nossa plantação. Boa semana a todos, que Deus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Gratidão, Arlete. Beth, você quer acrescentar alguma coisa, por favor? Então, é sobre essa história de... É que nem a amiga da sua irmã, né, que faleceu, perfuraram o intestino dela. Eu lembrei de uma história que o Chico Xavier conta, eu não sei exatamente aonde, que havia uma pessoa que tinha esfaqueado uma outra numa encarnação anterior. Nessa vida, ele também seria esfaqueado, ele também seria morto por esfaqueamento. Mas ele teve uma vida tão regrada, ele fez tanto para evoluir, que essa situação se alterou. Ele teve um câncer de intestino, sua barriga foi esfaqueada, né, pelo médico, e ele morreu na cirurgia. Então foi uma morte menos trágica, mais atenuada, mas de qualquer forma a lei divina se cumpriu. Eu só lembrei dessa situação que parece que é o Chico Xavier que conta. Quando você disse de não se mostrar frio, quando você está dizendo que não entra quando vai conversar, e passar um pouco dessa explicação que a doutrina e as linhas espiritualistas nos mostram, a gente tem que mostrar sentimento, mas o sentimento de confiança de que somos filhos de Deus e que ninguém está desamparado. Cada um está vivendo a sua lição. Por exemplo, emanar energia de harmonia, de carinho, de conforto para esse espírito que partiu, porque a gente não sabe a condição em que ela está chegando do lado de lá. Mas também passar energia de carinho, de confiança para o pai e para essa criança que pediu essa lição, para os avós que, sem o entendimento, começa uma energia de revolta, brigando com o Papai do Céu. Então, quem tem um pouco de esclarecimento, também criar essa condição de emanar energia, pensamentos de harmonia, porque todos estão precisando, né? Bom, vamos lá, quem mais vai... É só um detalhe. Eu, assim, quando acontecem essas coisas, isso mexe comigo, não só de uma maneira por ser um ser humano, é porque eu vivi isso. Que nem minha irmã, mas essa criança ficou sem a mãe. Eu falei assim, o seu sobrinho ficou sem o pai, o meu marido morreu, meu filho tinha 1 ano.
E meu marido morreu de uma maneira trágica, meu marido morreu por suicídio. Então, assim, quer mais lição do que eu tive que evoluir com tudo isso? Então, assim, é uma coisa que eu tento passar para ela e para outras pessoas que próximas de mim vivem isso, porque eu vivi isso. E eu tô aqui, tem 12 anos já. E eu fui evoluindo e eu fui tentando entender, me revoltei também no começo, com certeza, sabe? Ficava me perguntando por que comigo, né? Mas por que não comigo, né? Por que pode acontecer com outra pessoa e não comigo? Eu não sou melhor do que ninguém. A lição serve para todos, né? E tudo vem para evoluir. Então, é por isso que eu assim acabo entrando nesse assunto, porque eu vivi isso. E eu sei que não é fácil, mas é possível evoluir com essas coisas. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Gratidão, amiga. Papai do Céu cria isso que a Beth colocou sobre destino, e isso que você fez agora é exatamente a escolha, né? Porque você fez a escolha. No Evangelho, nós temos o capítulo do bem sofrer e do mal sofrer, que é quando nós vivemos a lição da melhor maneira, buscando o entendimento. E você encontrou esse caminho do bem sofrer, e você pode ser exemplo. Você pode dar testemunho dos teus sentimentos e da tua luta de superação e de encontro. Então, Papai do Céu nos dá a condição de sermos tarefeiros de Jesus nos momentos mais assim inusitados que a gente pensa. Quando eu recebi o diagnóstico do câncer de mama, eu me propus a toda vez que eu tivesse a oportunidade, eu iria falar, eu iria dar depoimento de que é uma lição escolhida e eu quero escolher daqui para frente do melhor jeito. E é isso que você está fazendo. Muito obrigada, tá? Continua. Quem mais, gente? Maria Aparecida, você na sua área quer acrescentar alguma coisa aí dos seus conhecimentos? Oi, pessoal, boa noite. Estava tentando ligar o microfone. A minha contribuição é que é extremamente importante que cada pessoa busque o autoconhecimento, porque senão numa situação dessa de tragédia ou numa situação de doença, a pessoa ela passa até a ter comportamentos instintivos e não comportamentos racionais. Porque para a gente conseguir dominar a emoção e enfrentar aquela situação, a gente precisa ter um conhecimento, precisa ter a visão do nosso interior, né? Nos conhecer, trazer para o nosso consciente tudo aquilo que está no inconsciente, penetrar naquela sombra, esmiuçar tudo que a gente já viveu nessa vida, e aí as descobertas vão acontecendo e de acordo com a permissão vai nos trazendo conhecimentos de vidas passadas que contribuíram para a nossa evolução e a gente consegue ter uma decisão mais acertada. Porque senão, numa situação dessa, a pessoa se revolta e, no extremo, ela pode até se suicidar, se ferir e complica mais a situação, né? Ou, de repente, esse marido pode abandonar essa criança porque ficou revoltado. Então, assim, a situação pode ficar muito pior. Eles podem e devem, né, e a gente vai orar para que isso aconteça, que isso sirva de aprendizado e de crescimento para cada um. Porque a gente não sabe o que aconteceu em vidas passadas dessa moça, por exemplo, para nessa ela passar por essa experiência. Pode ser que em outras vidas ela tenha renegado a maternidade, ela tenha renegado filhos, assim, não nos cabe entender isso, mas para alguma evolução de todos os envolvidos e até nossa que tomamos conhecimento dessa situação, ela veio passar por isso, para crescer. Se esse espírito chegou do outro lado com todas as vibrações e aceitou, ela já cresceu um pouquinho. Se esse espírito chegou lá e se revoltou,
vai ser uma outra lição que ele vai ter que aprender. Então, tudo que acontece é um aprendizado, e a gente tem que buscar viver isso com amor, né? Mesmo que doa, mesmo que a gente sofra, a gente senta num cantinho lá quietinho, chora para dar aquela aliviada, depois põe um sorriso no rosto e vai para frente, né? Porque eu li, não lembro onde que fala que o espírita vai para o seu quarto, chora, porque é humano, sente dor, sente tristeza, mas que depois coloca no rosto e vai ajudar o próximo, né? Que é isso que faz o bem e a gente veio aqui para isso. Um beijo para todos. Gratidão. Beth, você quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria, em relação ao que a Denise falou do seu marido, a gente lê na doutrina espírita que todas as pessoas que se suicidam se decepcionam porque não morreram e levam a culpa de deixarem os seus entes queridos numa situação de desespero. Mas o fato de você estar bem é um alívio para ele. Imagina se você não estivesse bem. A culpa dele o arrependimento seria muito maior. Então, o que você pode fazer é você estar bem, cuidar de você, que indiretamente isso vai fazer um bem para ele também. Muito bom, Beth. É um carinho, né, Denise? A gente se emociona. Quem mais acrescentar alguma coisa? Nestor, quer falar? Boa noite. É difícil colocar alguma coisa a mais perante tudo que vocês já falaram, né? A professora Beth aí, gosto de chamar ela de professora sempre, né? Ela colocou de maneira primorosa esse assunto. E falar de livre-arbítrio, por mais que a gente já tenha ouvido muito sobre isso, é sempre uma tarefa muito difícil, porque faz com que cada um de nós mexamos no que é mais difícil, que é a aceitação da entrega da nossa vida nas mãos de Deus. Não é? É quando a gente tem, como ela falou assim, quando você deixa de ter as coisas inconscientes para o seu consciente, né, você deixa de acreditar no destino. Eu notei que ela me falou isso. Ou seja, na medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos entendendo esse processo que é coordenado por esse Pai amoroso, né, nós vamos acreditando que não tem vítimas, que tudo está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, que todos nós estamos vivendo na família correta. Não é? Então, os momentos difíceis, como foi o caso da Denise, que você mostra a sua maturidade espiritual. A gente pode chorar, pode cair, você pode ter passado por uma prova difícil, enorme, e daqui a pouco você se desestruturar com uma coisa pequena, tá? Como todos nós somos sujeitos a isso. Isso acontece, faz parte do nosso momento, tá? Nós somos seres humanos, nós temos falhas, nós vamos cometer muitos deslizes ainda, senão a gente não estava nem aqui encarnado, né, Luz? Não é? A gente não estava aqui. Mas isso faz parte da nossa vida. Então, nós somos todos os dias testados. Somos, sim, testados na nossa maturidade espiritual. Não é? Então, eu gostei muito das colocações dela, que ela deixou de maneira, acredito que todo mundo concorda, de uma maneira bem clara esse tema. Não é? Deu muita luz para a gente. Até a colocação dela, que ela fez agora, dizendo assim, a sua energia positiva, vamos traduzir desse jeito, fez acalmar o coração do seu marido que foi embora. Olha que bonito. Então, agora a gente vai acompanhar a Mara, que vai fazer a prece de encerramento, e esse envolvimento de carinho por todos os trabalhadores, pelos assistidos que estão começando a participar dos nossos encontros. Pode falar, Mara. Acho que agora eu consegui abrir o microfone. Gratidão imensa por todos esses ensinamentos dessa noite, eu estou emocionada. Gratidão imensa por essa energia fantástica, dessa união, desse grupo incrível. E com essa energia no nosso coração, nas nossas mentes,
Vamos nos envolvendo nesse mundo de luz bendito, e abraçando os nossos irmãos espirituais, nossos anjos de luz, anjos da guarda, junto com o Mestre Jesus, com a nossa Mãe Santíssima, agradecer por tudo de bom que temos, pedir que nos ajudem, nos orientem na nossa evolução, que possamos a cada dia sermos melhores que o dia anterior, que possamos ter dentro de nós a nossa luz aumentando a cada dia, e que o medo não seja nosso companheiro. E assim, pedimos à nossa Mãe Maior e mentalizamos que envolva todo o nosso país em muita luz, que envolva o nosso planeta no seu manto divino de luz, que envolva todos os seres encarnados e desencarnados, todas as formas vivas, em paz, em saúde mental, física e espiritual. E com essa energia, pedimos a energização das águas, dos nossos lares e de todo o planeta. E com a prece que Jesus nos ensinou, agradecemos por tantas bênçãos recebidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. E que possamos superar os males que existem dentro de cada um de nós. Que assim seja. Gratidão. Nos mantendo nessa energia, vamos nos imaginar na sala de passes, elevando as mãos, captando a energia que a equipe amorosa do Dr. Anselmo colocou lá, sentindo essa energia entrando pelos nossos dedos, colocando as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, no nosso coronário, e devagar descendo as mãos pela frente, harmonizando o nosso frontal entre os olhos, descendo lentamente até o laríngeo na nossa garganta, suavemente descendo até o nosso cardíaco, energizando toda a nossa parte digestiva e o básico do aparelho reprodutor. Respirando fundo, agradecendo, espreguiçando, deixando essa energia fluir, iluminando todas as células do nosso corpo e dizendo muito obrigado. Gratidão, Dr. Anselmo, toda a equipe, nossos anjos guardiões. E uma boa noite, turma linda. Nós gravamos, então depois a gente compartilha com vocês, para vocês passarem para frente esses evangelhos. Até a semana que vem. E como diz o Carlos... Juiz, hein?
Tchau, gente. Muito obrigada. Muita paz, muita alegria. Tchau.